Muito obrigado. Senhor Presidente do Partido Social Democrata, Dr. Pedro Passos Coelho, Senhor Professor Rui Ramos, Senhor Presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Deputados, ilustres autoridades, é com grande prazer que aqui estou para, se fosse preciso, depois deste magnífico filme, lembrar-vos que a 6 de maio deste ano, de 2014, o PSD cumpre 40 anos de existência, porque foi a 6 de maio de 74 que Francisco Sá Carneiro, Joaquim Magalhães Mota e eu próprio anunciámos a criação de um partido político. Naqueles tempos, naquele bom tempo revolucionário, era assim, nada de exigências de assinaturas, de preenchimento de impressos, de formalidades. Os factos consumados transformavam-se em realidade política. E tanto era assim que, à última hora, tivemos um problema, porque constatámos que haviam sido criados, através de pinturas nas paredes e distribuição de folhetos, dois partidos, um Partido Social Democrata Independente, outro Partido Cristão Social Democrata, que nunca vieram a existir, mas que usavam a designação de social-democrata ou social-democracia. E por isso entendemos que poderia prestar-se a grandes confusões e tivemos de descobrir à última da hora, inventar um nome alternativo, que, como sabem, este foi o de Partido Popular Democrático, numa espécie de brainstorming telefónico do Dr. Sá Carneiro no Porto e de algumas pessoas no meu gabinete no Expresso, e foi o intelectual e escritor Ruben Anderson Leitão que disse Partido Popular Democrático, que eu transmiti para o Porto e ficou Partido Popular Democrático, até que conseguimos aquilo que sempre pretendéramos, ou seja, dar ao PSD o nome de Partido Social Democrata, porque este é o seu verdadeiro nome. Na conferência de imprensa que convocámos nesse dia 6 de maio de 1974, distribuímos um documento de 8 páginas intitulado Linhas para um Programa. E nesse documento defendia-se a escolha dos caminhos justos e equilibrados de uma social-democracia em que possam coexistir na solidariedade os ideais de liberdade e de igualdade. E, além disso, declarava-se a cessação da atividade daquilo a que se convencionou chamar ala liberal e seus prolongamentos, substituição pelo nascimento de um partido de orientação social-democrata. E, decorridos 40 anos, ninguém de boa fé poderá menosprezar a importância do PSD na vida nacional nas últimas 4 décadas. Por isso, ao festejarmos os nossos 40 anos, comemoramos o movimento gerado a partir do 25 de abril de 74, lembrando o papel que nele temos desempenhado e propondo para os próximos 40 anos metas que continuem a procurar um aperfeiçoamento da democracia política, mas também sempre com a consciência e com a vontade de demonstrar que a verdadeira democracia não pode ser apenas política, mas também cultural, também social e também económica. Esta é a melhor maneira de homenagearmos a memória da nossa grande referência, Francisco Sá Carneiro, mas é também a maneira de prosseguirmos, em pleno século XXI, a luta pelos valores da social-democracia, que foram referidos desde o documento fundador, a liberdade, a igualdade e a solidariedade. 40 anos depois, as comemorações do 25 de Abril não podem cingir-se a uma data. O 25 de Abril foi e é
muito mais do que isso. Representa a recuperação da liberdade amordaçada e representa o êxito do esforço de evitar que passássemos de uma abominável ditadura de direita para uma abominável ditadura de esquerda. Representa a batalha pela igualdade e também pelo progresso. Representa a criação de serviços públicos, por exemplo, dos quais nos orgulhamos, como é o caso do Serviço Nacional de Saúde, a luta pelos direitos dos trabalhadores, a solução através da cooperação das feridas causadas pelo contencioso da descolonização, a transformação de Portugal numa democracia aberta de padrão ocidental. Representa a adesão de Portugal à então CEE, a correção dos excessos das nacionalizações e da reforma agrária, representa a introdução de novas causas, como a causa do ambiente, uma causa bem nossa, bem social-democrata, que permitirá e aumentará as condições de um crescimento sustentável. Representa também, e eu gosto de o dizer aqui nas Caldas de Rainha em especial, a repartição justa e equilibrada de competências e de atribuições entre os poderes central, regional e local, etc., etc., etc. Em todas e muitas outras reformas, o PSD esteve presente. Como agora, Sr. Presidente do Partido e Sr. Primeiro-Ministro, o PSD está presente na luta pela recuperação de um clima de confiança em Portugal, pelo abandono de uma mentalidade pessimista, pelo desaparecimento de Portugal como país deficitário e endividado. Está na linha da frente do PSD e está muito bem entregue. Nesta acessão mais profunda e mais democrática do 25 de Abril, não apenas como um dia, mas como um movimento que foi gerado a partir de um dia e que deve ser comemorado, isto não significa, como é evidente, que o dia 25 de Abril em si não deva e não possa ser celebrado. Pelo contrário, nós queremos fazê-lo e não esquecemos nem esqueceremos a importância do 25 de Abril em si, visto que sem ele nada teria acontecido. A Revolução dos Cravos deve-se essencialmente aos militares de Abril e por isso celebramos e celebraremos com júbilo a data, associando-nos a todas as comemorações coletivas em que estejam presentes todos os que têm legitimidade para nela estar presente, e nós entendemos que temos legitimidade pelo muito que fizemos antes do 25 de Abril e que levou à criação do PSD, como este filme acaba de demonstrar. Nessa evocação do que aconteceu em 74, entendemos que não devíamos ignorar a revolta do 16 de março, porque ela faz parte integrante da nossa história e faz parte integrante da história do 25 de Abril. Independentemente de várias questões que rodearam esta revolta, eu deixo o enquadramento histórico do fundo, como é óbvio, para o nosso orador e ilustre historiador, professor Rui Ramos, a quem quero agradecer a rápida aceitação do convite que lhe dirigimos para aqui estar hoje, mas eu apenas terminaria com uma citação um pouco longa, mas que me parece que é oportuna da intervenção num colóquio em Coimbra, em março de 2007, do general e historiador militar Adelino Matos Coelho. As palavras do general Adelino Coelho explicam a razão por que entendemos incluir o 16 de março nas celebrações do 25 de Abril e nas celebrações dos 40 anos do
Partido Social Democrata. Passo a citar. A ação empreendida pelo Regimento de Infantaria 5 resultou da vontade coletiva de participar com determinação numa operação a nível nacional do movimento dos capitães, de que não se pode dissociar o espírito de corpo existente e o elevado grau de prontidão operacional em que se encontrava a unidade, que, podendo justificar o arranque a um sinal, num clima de ações de intimidação, que a hierarquia estava a levar a efeito em diversas unidades do país, com destaque para detenções e transferências de oficiais do movimento. Foi com este espírito, e apesar do insucesso do 16 de março, que se materializou um evento que acabou por ser decisivo nos desígnios do movimento dos capitães, posteriormente assumidos pelo movimento das Forças Armadas, que contribuíram para a conquista da democracia e para a recuperação do prestígio do país e das Forças Armadas. Fim de citação. Esta contribuição valiosa foi, aliás, reconhecida imediatamente pelo povo das Caldas da Rainha, que, se não me engano, a 29 de abril, recebeu e ovacionou os militares de 16 de março, quando estes, libertados da prisão, regressaram ao quartel do R5. Com o andar dos tempos e o assentar da poeira das divisões ideológicas e das quesílias pessoais, a importância do 16 de março foi sendo reconhecida e foi sendo devidamente equacionada. Os generais Manuel Monge e João Almeida Bruno, os coronéis Virgílio Varela, Casanova Ferreira e Armando Ramos, estiveram envolvidos no 16 de março, por nele terem participado, ou por a ele terem aderido, e que por isso foram detidos, estão hoje aqui conosco. E termino esta minha intervenção agradecendo-lhes por terem aceito o nosso convite para assistirem a esta evocação tranquila, serena, sincera e merecida da Revolta das Caldas. Muito obrigado.